quando eu estudei o Apocalipse, eu fui em busca do anticristo. Eu fui em busca de conhecer a maneira como ele atua. E visitei o Apocalipse. E para minha surpresa, eu não encontrei o anticristo no Apocalipse. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura. O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração. No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. E o anticristo é citado no Apocalipse? Não é citado no Apocalipse, para surpresa de muitos. Então vamos lá. Então segura essa daí, segura. Muito bem. Uma das grandes descobertas, eu diria que a aquisição de conhecimento, quando eu estudei o Apocalipse, eu fui em busca do anticristo. Eu fui em busca de conhecer a maneira como ele atua. E visitei o Apocalipse. E para minha surpresa, eu não encontrei o anticristo no Apocalipse. Eu vou dizer de novo, para não dizer que foi acidental. Para minha surpresa, eu não encontrei o anticristo no Apocalipse. Será que você consegue encontrar? Tenta me provar. Eu não encontrei o anticristo no Apocalipse. Ah, então não existe anticristo? Sim, sim, existe. Mas eu, particularmente, gosto de trabalhar a partir de uma compreensão que o Apocalipse me dá. Verdade de número 1 que o Apocalipse me dá. Haverá um testa de ferro. Haverá um testa de ferro que formará uma coalizão com o diabo e com um aparato. Isso aqui eu explico numa outra ocasião. No entanto, ele não atuará sozinho, o que já me deixa alerta quanto a uma ação não individual, mas uma coalizão. Isso porque o Apocalipse capítulo de número 13 mostra uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Então todo mundo sabe que as cabeças representam aliados e chifres são autoridades. De onde você tirou isso? É só você ler Apocalipse 5. Jesus é o cordeiro que havia sido morto, ele tem 7 chifres e 7 olhos. Por que não dá para interpretar literalmente? 2 fatores. Eu sei que estou mudando de assunto, mas vou voltar. Primeiro, você consegue observar um cordeiro com 7 olhos? Impossível. Cordeiro tem chifre? Mais impossível ainda, quem dirá 7. Então é claro que ele está trazendo simbolismo ali. 7 olhos. 7 tem um significado, olhos também. Chifre tem um significado e o número 7 também. Isso aqui é só para poder dar um exemplo de onde eu tirei. Sim. Certo? Então haverá uma coalizão. Isso é bíblico. Haverá uma coalizão. E essa coalizão é uma coalizão que se oporá ao cristianismo. Então, a minha linha de interpretação, e quero acreditar que corresponde ao Apocalipse de João, é que o Apocalipse está alertando quanto ao surgimento de uma cosmovisão que se massificará e que levará pressão sobre o cristianismo. Pressão moral, social, identitária e, em última instância, física. Beleza? Aí agora chegou a hora. Ué, Douglas, mas em que tempo isso vai acontecer? Eu não preciso especificar o tempo, porque isso sempre aconteceu. Na história do cristianismo, está acontecendo, e se Jesus não voltar daqui a 50 anos, continuará acontecendo. Então, essa coalizão que se massifica e que se potencializa é aquilo que a gente pode chamar de anticristianismo. E aí agora a gente faz a pergunta. Então a gente não precisa esperar para que isso aconteça, porque isso já acontece. Se você olhar, por exemplo, dados internacionais, você vai ver que cresce a islamização do mundo. Você vê em países islâmicos em que se criminaliza o cristianismo. E no Brasil, vou usar dizer no Brasil. E no Brasil, penso que a coisa está tomando uma proporção para isso. Vai criminalizar a liberdade de expressão. Já está acontecendo ou não está, gente? Já está acontecendo ou não? Então, primeiro ele criminaliza a liberdade de expressão. Daqui a pouco ele criminaliza a liberdade religiosa. Então, se a coisa tomar uma proporção, eu tenho que esperar para esse tal do anticristo aparecer? Não, eu prefiro interpretar o bojo. E quando eu interpreto o bojo, baseado em Apocalipse 13, eu entendo, rapaz, parece que já há realmente uma coalizão que vai fazer pressão ao cristianismo. Se não vai criminalizar o cristianismo, vai, de certo modo, afetar as bases da liberdade religiosa. Outra coisa que eu poderia dizer baseado nisso ainda, mas é importante que se diga na Bíblia. Na Bíblia, por causa dos encrenqueiros de internet. Apocalipse, capítulo de número 13, é dito um versículo que para nós é áureo. Para nós é áureo. A ação desse pretenso anticristo, ela é sintomática, pois no versículo de número 6 é dito assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Caramba, o cara não trabalha nem contra os que habitam na terra.
Isso é suspeito. Vamos lá. Então, surge esse pretenso anticristo e ele desenvolve o seu ministério. O seu ministério, segundo ele, é abrir a boca contra Deus, contra o seu tabernáculo, que no livro do Apocalipse é uma ideia de habitação celestial, é como se Deus habitasse num tabernáculo lá em cima. Isso aí te explica numa outra ocasião. E dos que habitam no céu. Os que habitam no céu, ao que parece, são os mortos. É como se ele estivesse trabalhando. Isso é revelador. É como se as forças do anticristo estivessem trabalhando para acabar com aquilo que a gente chama de transcendência. Ele blasfema. É como se fosse o seguinte, cavaleiros. Ele existe para afrontar as regiões celestiais. É como se ele não desse a mínima de importância para nós aqui. Mas ele afetando a Deus, o seu tabernáculo e os que habitam no céu, ele acaba com transcendência. Por que não traduzir isso agora para o anticristo que afeta uma esperança de vida eterna no cristão? Disseminando, portanto, ateísmo, secularismo e não transcendência. Olha como é que é uma interpretação reveladora. Aí eu tenho que esperar ele chegar ou olho para as estatísticas em que se detecta o crescimento do ateísmo. Em que antes você tinha que as pessoas assim, meu irmão, eu tenho medo de ir para o inferno. Hoje a pessoa fala assim, não existe nem céu e nem inferno. Então o que está acontecendo? Se quiser me julgar errado, faz parte. Apocalipse 13, versículo de número 6, esse pretenso anticristo vai trabalhar contra a esperança da igreja, que é o que a gente prega. O que a gente prega? Tua vida tá mal, sua vida tá ruim, você tá desempregado, mas lá em cima, cara, é uma habitação celestial. Vai chegar um tempo que o cara vai falar assim, que lá em cima, cara? Isso não existe não, cara. Isso não existe não, cara. Não existe céu, não existe inferno, não existe nada. Aí eu vou citar um texto de um teólogo puritano, que ele diz o seguinte, na terra há muitos ateus, no inferno nenhum. Porque quando ele estiver lá, ele vai acreditar que era verdade. Mas na terra há muitos ateus. No inferno não haverá ateu. Então, segundo os dados do texto, cara. Segundo os dados do texto, seu principal intento é acabar com a transcendência da igreja, que é o que a igreja prega há 2000 anos. A vida eterna. É o que ela prega há tantos anos. E quem se opor a isso, de certo modo, o texto bíblico diz, versículo 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ou seja, esse pretenso anticristo, né? Pretenso anticristo, porque o Apocalipse sequer menciona o nome dele, não fala, não usa o termo anticristo, então eu já prefiro interpretar como sendo uma coalizão. E não estou sozinho não, há referenciais teóricos que fundamentam isso. Ô mestre, tocando nesse ponto aí, quem é o anticristo? Então, o anticristo, ele não tem uma identidade definida no texto bíblico, né? Assim, pensando no aspecto futurista. O Apocalipse ele é escrito numa época lá no Império Romano, onde a igreja está sendo perseguida. Então, o texto é para aquele momento ali. Né? O autor vai dizer, ao que vencer, está falando para quem está lendo. Né? Então, primeiramente é para aquele leitor, depois para a gente. Então, o anticristo naquele contexto, muita gente vai apontar para Nero, que eu acho que é uma perspectiva correta. Porém, o anticristo no sentido... Porque eu acredito que no Apocalipse da seguinte maneira. Ele tem um sentido para aquele momento, para quem estivesse lendo, identificar ali os poderes, né? Então, o poder do Império Romano, a besta que está sobre 7, né? Que tem 7 cabeças, então são 7 colinas, 7 montes, e os reis, que são os chifres, mas que o texto não se fecha ali, porque se a profecia se cumpre ali e acaba, ela não tem sentido para hoje. A profecia ela precisa ter um cumprimento contínuo ou um cumprimento final, escatológico. E a Bíblia aponta para um dia do Senhor, um dia final, né? Jesus disse, no último dia, né? A ressurreição do último dia. Então eu acredito que vai surgir um anticristo no tempo final. Entretanto, João vai dizer que os anticristos já estavam naquela época. Muitos já se fizeram anticristo. Então, assim, você tem
o anticristo e você tem anticristos, ou seja, como se fossem pequenos anticristos, sabe assim, como se fosse, você tivesse uma grande besta e tivesse pequenos bestinhas vindo antes, mais ou menos. Esse anticristo, ele vai ser um líder político, ele vai ter um domínio de império, não sei como isso vai ser feito exatamente, mas assim, ele vai ter um domínio global, ele vai ter um domínio religioso. Agora, você não consegue traçar a identidade dele, porque quando você vai traçar, você sempre vai olhar para o cenário atual. E tentar olhar para o cenário atual. Só que se Jesus não voltar agora, então o cenário não é esse. Sim. E o texto bíblico não diz, não identifica. Quando você tenta dizer o que a Bíblia não diz, você entra no campo da especulação. Se eu entro no campo da especulação dizendo que é especulação, tipo assim, olha, a Bíblia não diz, entretanto, eu penso isso. Ok, não tem problema, eu estou dizendo que eu estou especulando. Podia dizer, não, a Bíblia não diz, mas eu acho que, é o camarada da União Europeia que vai tal. Ok. Agora, quando eu digo assim, não, porque a Bíblia me dá respaldo e começa a puxar cálculo daqui, cálculo de lá, porque 300 lua nova para cá, se você for analisar na história, você vê muita gente que apontou o anticristo e falhou. Então a gente não... E não é o principal, não é a identidade do anticristo, na verdade. O principal é a mensagem de que você precisa vencer aquele sistema, que é o sistema que não só é contra Cristo, mas se põe no lugar de Cristo, né? Se coloca como Cristo. Então é essa a ideia, de você vencer esse sistema que é político-religioso e que quer corromper a sua fé. Essas características que falam, né, que a gente lê muito lá nos comentários, que ele tem que ser bem articulado, carismático, uma que falam que ele é afeminado, tem aversão à mulher. Isso é bíblico? Tem um texto lá em Daniel que fala, que tem uma expressão, né, que é dúbia, que pode trazer esse sentido. Porém, já se torna uma coisa que não dá para afirmar. Por quê? Quando você pega as 70 semanas de Daniel para trazer para o Apocalipse, o que você está fazendo é o que a gente chama de teologia sistemática. Você está criando um sistema. Você está pegando aquele... Lógico, e quando você olha para o Apocalipse, você vê que o leitor leu Daniel. Você está vendo que é o urso, o leão, ele está usando imagem. Ele leu Gênesis, né? A árvore da vida lá no final... né? A Nova Jerusalém é um tipo do Éden, é como se fosse um Éden urbano descendo, tem um rio que tem no Éden. Então, existem essas correlações, né? Porém, é muito difícil você pegar o texto de Daniel e tentar enxergar e colocar completamente dentro do Apocalipse. Por exemplo, você tem aquele cálculo das 70 semanas. Então, como é que o pessoal faz o cálculo das 70 semanas de Daniel? Eles calculam 69 semanas de tempo literal, né? Vai dar 69 vezes 7, né? Vai dar 7 vezes 7, 49, 490, então 483 anos. Aí quando chega na última semana, ele diz assim, essa última semana é profética, ela é interrompida, aí quando Jesus vem, essa última semana volta a contar que vai ser os 7 anos da grande tribulação. Não sei se alguém já trouxe essa ideia. Que é uma ideia até da minha denominação. Só que o que a gente está fazendo? A gente está criando uma teologia, mas qual que é o critério? Por que a semana final ela é profética e não é literal? Da onde eu tirei isso? Isso não tem texto bíblico. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando fazer aquele modelo de Daniel e encaixar no outro modelo. Eu não estou dizendo que não é bom, que não é assim. Eu só estou mostrando que isso é uma ideia humana. É uma forma que eu encontrei de interpretar aquele texto, porque se eu for contar literalmente, ele não bate com a semana da tribulação que vai ser num tempo. Então eu digo assim, são 70 semanas, 69 são literais e a última é profética. Ela vai se cumprir num determinado tempo. Mas da onde eu tirei isso? Tem base? Não tem. Então eu tenho muito cuidado quando eu vou para Daniel. Eu sei que tem correlações, mas... Então você pegar lá e dizer que é o anticristo, porque aquele texto de Daniel, primeiramente, ele faz sentido ali, naquele período, onde os judeus estão lá, e aí você tem o reino que é contrário a eles, que foi dividido de Alexandre, se não me engano são os Seleucidas, e eles estão ali tentando mudar a cultura dos judeus. Eles vão profanar o templo, vão colocar um sacrifício de um porco, que é um animal imundo, dentro do templo deles. Eles vão tentar proibir de falar o hebraico. Então, o texto é, primeiramente, para aquele momento. Mas, logicamente, que ele precisa continuar fazendo sentido. Só que a maneira que, às vezes, a gente encontra dele continuar fazendo sentido, ela é o que eu chamo de uma gambiarra teológica. Sabe quando você
faz uma gambiarra que tá funcionando, mas você percebe que aquilo não Tem muito é naturalmente encaixado. Sim. É isso. Então, assim que eu vejo Daniel e Apocalipse. E o Trump ali, cara, ele traz muito o Elon Musk quando ele vai falar, até nos comícios, o Elon Musk fez uma campanha monstra pra ele, né? Acho que o Elon Musk até tava dando até $1 milhão, você viu? Eu vi. Tava fazendo Eles dizem que pregam a liberdade, né? Que estão a favor disso, da liberdade. Aí o Trump e o Elon Musk têm a mesma bandeira. Então assim, e a galera aqui do canal pega muito no pé do Elon Musk também. Sim. Muita gente acredita que o Elon Musk pode ser esse possível anticristo. Até pelo poder que ele tem de influência, poder monetário e tudo. Você acha que pode ser, cara, o Elon Musk? Não, eu acredito que o Elon Musk é alguém que está preparando o caminho. Eu acredito que o Elon Musk é um cara que vai preparar o caminho para o anticristo aparecer. É ele que vai deixar, assim, toda essa questão que ele está fazendo de robotizar, né, a população, digamos assim. Hoje é o carro que é controlado pela internet, daqui a pouco já tem os robôs humanoides aí que vão trabalhar dentro de casa, que vai substituir você na mão de obra aí no trabalho. Isso tudo vai fazer com que a gente seja dependente desse sistema. Todo mundo vai ser dependente de um sistema, né? A internet. Hoje tudo é movimentado pela internet. Hoje já tem uma teoria sobre o www, né? Que seria o 666, né? Dizendo que a internet seria a marca da besta, né? Mas eu não sigo muito por essa linha, né? Mas a gente também não pode descartar, porque a internet hoje um grande passo, né? É uma marca de controle muito forte. Né? Então, respondendo a tua pergunta, Lucas, acredito que o Elon Musk é alguém que está preparando o caminho para o anticristo aparecer e poder governar do jeito que ele quer. Ele seria tipo um cavaleiro do Apocalipse? Quem? O Elon Musk? Literalmente? É. Não. Literalmente não. Quando a gente aborda sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, o primeiro fala do cavalo branco, né? Que fala exatamente da aparição do anticristo. Quando a gente entra no capítulo 6 de Apocalipse, que é a abertura dos selos, né? O rompimento dos selos, automaticamente já ocorre essa iniciação, né, dos eventos catastróficos, né? Então, o primeiro selo, quando ele é rompido, aparece o cavalo, né, branco, um cavaleiro em cima, e esse cavaleiro ele carrega consigo um arco, né, mas sem a flecha. Por isso que quando a gente lê o Apocalipse, a gente tem que se ligar muito nos detalhes das simbologias, né? Porque aparentemente um cavaleiro, um cavalo branco representa paz. Né, mas como ele leva consigo um arco, né, que é uma arma, uma ferramenta de guerra, né, a gente pode entender que é uma falsa paz, né? Sendo que muitas pessoas confundem com Cristo, né? E Cristo ele só aparece no Apocalipse capítulo 19, né, que fala que ele vem montado no cavalo branco, né, mas o que diferencia é a coroa. Né? Essa coroa é que faz a distinção entre o anticristo e o próprio Jesus Cristo. Tá? Você já assistiu Black Mirror? Não. Não. Esse controle que você fala do anticristo seria o ponto... Porque no Black Mirror é o seguinte. Tem uma parte da série que eles conseguem impor um controle na pessoa ao ponto de ver o que ela enxerga. É através dos olhos dela. Faz um implante e tudo mais. E aí a pessoa... É como se dos olhos dela fosse um computador. Então ela consegue registrar essa conversa que a gente tem aqui. A gente consegue registrar isso aqui. Se eu quiser acessar, eu tenho um banco de dados, pô... Daqui a 30 dias eu vou, acesso lá no computador, consigo ver essa conversa, consigo botar ela na TV e passar e tudo mais. Mas eles trazem de uma forma como se isso seria aplicável no dia a dia e uma forma tranquila de se fazer. E essa série, alguns conceitos que ela pôs lá atrás, quando ela foi lançada, já acontecem hoje em dia. Então você acredita que esse controle que você fala do anticristo vai ser algo nesse ponto assim? De controlar talvez aquilo que a gente... Não aquilo que a gente pensa, né? Que é impossível. Mas tem um controle talvez visual... Tem um controle, talvez, daquilo que a gente sente. Você acha que isso vai chegar a esse ponto? Então, eu separei um texto aqui justamente para a gente abordar isso aí. Fica no capítulo 6. Diz assim, ó. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que nele se assentava tinha um par de balanças em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a nossa alimentação vai ser balanceada, vai ser medida. Entendeu? Você não vai ter a sua liberdade de você entrar no supermercado e comprar aquilo que você quer ou a quantidade que você quiser. Vai ser medido por número de pessoas, né, dentro da família. Então, esse controle só é possível através disso aí, desse sistema.
Entendeu? Então, quando o Sérgio abordou aí agora essa questão de ter um chip implantado na mente das pessoas, né? Onde quer que seja, isso sorrateiramente está sendo feito através do celular. Sim. Hoje a gente está falando aqui sobre Apocalipse, nada me surpreende se eu sair daqui, abrir o Instagram e tá cheio de conteúdo sobre Apocalipse. Isso é normal. Entendeu? Então, o que a gente está vivendo hoje é tudo uma preparação, né? Para esse tempo que virá. Né? Hoje a gente começou usando moeda, depois a gente começou usando nota, agora a gente já está em Pix, a gente quase já não usa cartão. É um pulo para entrar nesse sistema que você abordou aí. Vai vir um Drex agora. Entendeu? Então acho que nada mais me surpreende com relação a isso aí. Você acha que até então a comida vai ser balanceada? Não acho não, tenho certeza. É mesmo, cara? É. Por isso que tá vendo esse boom aí de impressora 3D, que agora alguns locais já estão utilizando, né? Utiliza impressora 3D para fazer comida. Que acho que até o Dr. Alex esteve aqui. O Dr. Alex esteve aqui que falou. A intenção é tirar a proteína, tirar a carne, colocar essas comidas artificiais para o ser humano ser mais fraco e mais fácil de se controlar. O Dr. Alex falou isso, eu acho. Eu não sei se seria nessa linha, né, de raciocínio, né, de tirar carne, enfim. Mas o que a Bíblia nos garante é que a comida será balanceada, né, será pesada. Foi o que eu falei pro Lucas. Você não vai ter a liberdade de sair no mercado e comprar a quantidade que você quiser. Vai ser separado por cabeça, né, por família. Então você não vai ter mais essa liberdade. A liberdade vai ser tomada, né, de uma forma ou de outra. Isso aí já é um fato já.